Boa noite, tudo bom? Deixa eu ver quem que tá comigo aqui agora, quem já chegou. Escreve pra mim aqui nos comentários. O Sadi tá aqui. Boa noite, Sadi. Boa noite, Carol. Quem mais tá aqui, gente? Diz um oizinho aqui pra mim. A Cena com a mãozinha, a Thailys, a Sônia. Que bom que vocês estão aqui. A gente vai conversar hoje sobre um assunto bem legal e bem pertinente, que se chama ansiedade na infância. Escreve para mim aqui de onde você é, da onde você está assistindo esse vídeo. Se você é daqui de Curitiba como eu, aqui do Sul, se você é de Santa Catarina, de São Paulo, mais para cima, da onde que você é? Escreve aqui para mim para eu saber quem que nós temos aqui participando dessa live essa noite. A Terezinha entrou. Quem mais? A Ju Becker, legal. Ó, Sadi de Florianópolis. Obrigada, Sadi, por responder aí. Quem mais aqui de Floripa, gente? Itapema. Aqui a Marielle de Itapema, a Carol de Joinville, a Gladys, o Maico. Legal, gente. Que bom que vocês estão aqui. Vamos conversar então um pouquinho sobre esse assunto, que é a ansiedade. E aí a gente vai falar de ansiedade na infância e na adolescência. Quem aqui é mãe de criança? E quem aqui é mãe ou pai de adolescente? Escreve aqui pra mim, de adolescente, de criança, para eu saber com quem que eu tô conversando agora, tá? Escreve pra mim aqui embaixo, por gentileza, se você é mãe ou pai, ou se você cuida de uma criança ou de um adolescente. Deixa eu ver quem que vai escrever aqui pra mim. Por gentileza, quem que é mãe, quem que é pai de criança ou de adolescente? Isso, obrigada. Aqui, vou usar esses livros aqui. Então tá, vamos lá. Gente, aqui eu sou mãe de 2 crianças, 2 pequenos, mas também trabalho com adolescentes há muitos anos, então eu tenho esses 2 públicos comigo, adolescentes e crianças. A Thaís é professora de adolescentes, o Maico criança, o Jean e a Vivi pai de adolescente, mãe de adolescente, ok? Então a gente tá variado, né? Tem criança e tem adolescente aqui, então tá bom. Quem já conviveu com algum transtorno de ansiedade sabe que esse negócio não é fácil, né? Se você tem ansiedade elevada, se você já conviveu com alguém que sofre de ansiedade, você vai concordar comigo que realmente é difícil. É difícil para o adulto. Agora você imagina para uma criança em que o cérebro dela está em formação e ela não tem ideia do que está acontecendo com ela naquele momento. Você já experimentou um ataque de pânico? Eu já experimentei, mais do que eu gostaria. Eu lidei com crise de ansiedade durante muitos anos, na época da faculdade, do trabalho, em que acumulou tudo. Eu fiquei realmente muito ansiosa. E olha, gente, uma crise de ansiedade, você sentir um ataque cardíaco, sudorese excessiva, dores pelo corpo, você achar que você vai morrer, porque quem tem uma crise de pânico, até saber que é uma crise de pânico, você tem a sensação de morte, né? Parece que você vai morrer. Agora imagina uma criança ter todas essas sensações corporais e não saber o que está acontecendo. Agora vamos lá, o que é, dentro do Brasil, o que é mais, qual é a quantidade, né, qual é a frequência, melhor, qual é a frequência desses transtornos de ansiedade, qual é a frequência? Segundo a OMS, dados aqui de 2021, o Brasil é o país com maior número de diagnósticos de transtorno de ansiedade, eu não sabia disso. Confesso para vocês que quando eu fui estudar o assunto mais profundamente, me deparei com essa informação, falei, caramba, será que a gente é o país que tem diagnóstico porque a gente reporta esse diagnóstico? Porque as pessoas procuram, né, um psiquiatra, um psicólogo, e ali tem, então, o nome para aquilo que ela está sentindo, e os outros países não tanto, não procuram um profissional, não sei. Mas o fato é que o Brasil é, sim, o país com maior número de diagnóstico de transtornos de ansiedade. E aí, segundo a OMS, nós temos 19 milhões de brasileiros ansiosos, com transtorno de ansiedade. E desses 19 milhões,
8 milhões são crianças e adolescentes. 8 milhões são crianças e adolescentes. E a gente percebe que piorou muito mais, esse número foi muito mais expressivo devido ao que nós vivemos agora, ultimamente, né, recentemente, que foi a pandemia da Covid-19. Então, a gente já percebe ali que houve um aumento gritante, ao menos no meu consultório, o aumento de crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade, sintomas de uma ansiedade elevada, aumentou muito pós-pandemia, período de pandemia e pós-pandemia. Hoje a gente tem também essa informação assim, ó, que de 10 a 15% da população nessa faixa etária de criança e adolescente, de 10 a 15% dessa população, de 10 a 15% da população nessa faixa etária tem algum transtorno de ansiedade. Então, dentro das crianças e adolescentes, de 10 a 15% dessas crianças e adolescentes, eles têm transtorno de ansiedade, algum tipo de transtorno de ansiedade. E aí, isso vai desde casos mais leves a casos mais graves, que vai impactar, inclusive, nas funções, na funcionalidade dessa criança, no desempenho escolar dela, por exemplo, tá? Outro dado intrigante é que é mais comum em meninas. Olha que interessante, gente. Outro dado que eu não tinha informação. É mais comum nas mulheres, é mais comum nas meninas o transtorno de ansiedade. Por que será, hein? O que será que a gente tem aqui? Eu não achei essa informação, mas o que será que faz com que nós mulheres tenhamos uma predisposição maior, né? Estamos na frente do maior número de casos de ansiedade. O que você acha? Escreve aí pra mim. Por que você acha que as meninas, elas são mais ansiosas do que os meninos? Qual é a causa da ansiedade, gente? Olha só. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra Nila, que entrou agora, pra Nátia, pra Lauren. Sejam bem-vindas. Espero que vocês gostem desse conteúdo. E se você gostar, gente, compartilha. Quem sabe vai ser útil para uma mãe ou um pai que está passando por uma situação como essa com seus filhos, tá bom? A Thailise falou assim, ó, a pressão de fazer tudo certo desde pequena? Pode ser, né? De que essa pressão recai sobre a mulher? Pode ser um dos fatores aí. Ou o Sadi disse assim, ó, são mais preocupadas com a vida. Será? E aí, mulherada, será que a gente é mais preocupada? Eu acho que sim, né? Já existe esse traço de personalidade na gente, nós somos mais preocupadas mesmo. Quem sabe seja por isso que as meninas sejam as que mais têm transtornos de ansiedade aí. Quais são as causas disso, gente? Nós vamos entender que existem alguns fatores de vulnerabilidade para que o transtorno de ansiedade possa se instaurar. E um desses fatores é o temperamento da criança e do adolescente. Você que é mãe, que é pai, que trabalha com adolescente, você percebe a diferença quando você tem uma criança ou um adolescente que é mais impaciente, que quer tudo para ontem, que não sabe esperar, que tudo se preocupa, a coisa nem aconteceu e ele já está preocupado. Crianças e adolescentes com esse perfil já tem uma certa vulnerabilidade para esse transtorno. Além disso, vem também a questão dos pais, o comportamento dos pais. Crianças com transtorno de ansiedade, é muito comum você encontrar nos pais os mesmos comportamentos. Então, por exemplo, assim, né? Tem mais gente falando aqui, ó, acredito que a mulher precisa de mais cuidados com ela mesma. É verdade. Né? Às vezes ela não tem tempo para isso, né? Não prioriza isso e aí vem o transtorno, pode ser. Agora veja só, comportamentos de pais que vão influenciar isso, vão predispor esses filhos, né, a terem transtorno de ansiedade. Como é que são esses pais? São pais também que o medo excessivo está sempre presente. Então a criança saiu correndo, não corre, vai cair, meu Deus, vai quebrar uma perna. Ai, já vi tudo que vai acontecer. Sabe aquela mãe e pai assim que é vidente? A criança mal saiu de perto, nossa, vai cair, vai se arrebentar porque vai dar errado. A criança tirou uma nota baixa na prova, nossa, agora sim, agora vai deslanchar.
Agora é só ladeira abaixo, porque tirou uma nota baixa na prova, agora vai reprovar, o que vai ser dessa criança? Então, pais com muitos medos, pais muito ansiosos, vão proporcionar uma vulnerabilidade a essas crianças. Elas vão ter essa possibilidade de desenvolver um transtorno muito mais que crianças que não têm pais dessa maneira. Então, gente, existe um fator que é genético, né? E existe um fator que é ambiental, entende? Que tem a ver com as situações que essa criança está passando. Então, essas duas coisas, e aí a gente entra em epigenética. O que é epigenética? É eu falar de genética, de gene, herança genética, e eu falar de ambiente, que vai o quê? Que vai despertar, que vai fazer com que aquele gene que está adormecido, que está lá naquele emaranhado no meu DNA, ele seja expressivo, ele acorde, ele desperte, né? Isso é epigenética. E a ansiedade, nós temos esses dois fatores, genética e também o ambiente, como promovendo isso, tá? Deixa eu passar aqui também para vocês, a gente vê aqui, não sei porque que não tá passando direito aqui, deixa eu ver assim. Eu tô com a minha colinha aqui, né, gente? Você sabe que eu tenho uma colinha aqui do lado, é muita informação, eu quero passar a informação correta para vocês, não tirar coisas da minha cabeça, então tô sempre com uma colinha aqui. Falar de ansiedade, não dá pra gente conversar sobre esse assunto sem nós falarmos o que é normal, o que é saudável e o que não é. Então, assim, o que é um comportamento de ansiedade saudável, tá? A ansiedade, ela é algo que quando ocorre no nosso corpo, ela vem para uma questão de sobrevivência. O corpo orquestra essa situação para que você sobreviva diante de uma ameaça. Então, assim, vamos imaginar que você está andando por uma trilha e você se depara com uma cobra. O que vai acontecer naquele momento? Os seus órgãos dos sentidos vão captar aquela informação. Então, nesse caso, os teus olhos vão captar a informação, vai passar essa informação lá para o nervo óptico, aqui, ó, aqui atrás, no teu córtex, aqui no occipital. Essa informação de que essa imagem da cobra vai lá para o seu hipocampo. E quem que é o hipocampo? É como um grande computador. Ele tem todos os dados de experiências passadas com você. Então ali ele vai identificar, opa, essa imagem é a imagem de uma cobra. Tendo esse reconhecimento, ele vai enviar uma mensagem para sua amígdala. E gente, não é essa aqui não, tá? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, eu tirei as minhas amígdalas. Quem é que vai receber essa mensagem agora? Não é as amígdalas aqui da garganta não, gente. Nós temos uma amígdala aqui atrás, ó. Pequenininha, mas faz um alarme gigantesco, é o nosso cão de guarda. Então assim, ó, o hipocampo passou essa informação, opa, isso aqui é uma cobra. A amígdala já sabe, cobra é uma ameaça para sobrevivência. Ela começa a disparar o alarme. Ela envia uma mensagem instantânea para o seu tálamo e hipotálamo, e eles começam a secretar, a liberar hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. Por que precisa liberar cortisol e adrenalina? Para o seu corpo começar a ter uma reação de luta ou fuga daquela situação, de sobrevivência. Então, nesse momento, o seu corpo, ele tem... acontecendo nesse momento um aparato, eu digo assim, uma orquestra muito bem sincronizada, em que o grande regente dessa orquestra é o teu cérebro aqui atrás, ó. A gente diz que é o cérebro mais primitivo, porque é a primeira parte do cérebro a ser formado na gestação. Então, quem começa a orquestrar, a reger essa luta, vou lutar com a cobra, vou bater na cobra, ou vou fugir dessa cobra, é essa região aqui do cérebro, o meu lobo occipital aqui, e pega uma parte aqui do meu hemisfério direito também, que é onde está o meu sistema límbico. Então ele é mais baixo e mais aqui para a direita, essa região aqui do sistema límbico, e a minha amígdala aqui também fica um pouquinho aqui mais abaixo do meu sistema límbico, quase aqui no meu tronco encefálico. Então o que vai acontecer? Quando essa regência começa,
O meu lobo frontal, que é onde eu vou raciocinar, mas será que essa cobra é perigosa? Será que eu preciso fugir mesmo? Gente, até você raciocinar, você já está léguas longe dessa cobra. Ou ela já está estraçalhada, porque você já deu-lhe uma cacetada. Por que que isso acontece? Porque não tem tempo para racionalização, não tem tempo para pensar, é sobrevivência. E o cérebro, ele é muito esperto. Ele vai inibir parcialmente o seu cérebro superior, aqui, o seu lobo frontal, que é onde você raciocina, onde você pensa. Ele vai inibir essa parte para que a orquestra seja regida pelo cérebro mais primitivo aqui atrás. Porque esse cérebro tem comportamentos já programados do que fazer em situação de sobrevivência. Ele já vai enviar mensagem para os seus músculos se prepararem para um combate ou para uma fuga. Então assim, gente, Deus é muito sábio. A ansiedade é nossa amiga, sabe? Quando que ela se torna nossa inimiga? Quando ela está desproporcional. Isso mesmo, aqui a Isa Silveira escreveu, é instinto. Exatamente, quando você fala de instinto, Isa, a gente está falando dessa parte do cérebro aqui, a parte mais primitiva, esse cérebro aqui, o primeiro a ser formado na gestação. A gente está falando de funções mais instintivas, de sobrevivência mesmo. É exatamente como você falou, é essa parte aqui de trás do cérebro que está regendo essa orquestra, tá bom? Então o problema é quando a ameaça não existe. Quando a ameaça já existiu uma vez, mas agora ela não é real. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Você que é mãe, você que é pai, provavelmente vai se identificar com o que eu vou falar agora. Choro de criança. O que acontece quando você começa a ouvir incessantemente um choro de criança? Eu vou dizer para você o que acontece comigo, tá? Pensa aí o que acontece com você. Ou melhor, escreve para mim o que acontece com você. Vê se é a mesma coisa que eu sinto também. Se for, escreve ali para eu saber que você também sente a mesma coisa. Choro de criança, para mim, é uma lembrança. Eu tenho lembranças de mim, criança, chorando e não podendo chorar, por exemplo. Tendo que ficar quieta, porque chorar não podia. Era feio, era irritante. Vários motivos. Não podia chorar. Tinha que secar as lágrimas, engolir o choro, porque não podia chorar. Então, quando eu ouço meus filhos chorando incessantemente, a minha resposta comportamental é de incômodo. Eu fico incomodada. Eu fico querendo calar aquele choro, querendo que pare de chorar. Então, se naquele momento, veja só, hoje eu tenho uma consciência disso, já consigo fazer diferente. Mas até há uns anos atrás, o que acontecia? Eu ouvia o choro, então aqui o meu aparelho auditivo captava o som, o meu hipocampo dizia assim, é choro, deixa eu ver aqui o que tem a ver com, o que tem choro aqui na história da Siley. A Siley chorava quando era criança, mandavam ela calar a boca, parar de chorar, porque chorar não era legal, Opa! Choro não é bom. Se choro não é bom, isso ameaça a mim. Vem a resposta lá de que a minha amígdala disparando no momento. Eu saio de ter uma consciência, de ter uma racionalização do que eu estou fazendo. Vem o meu cérebro aqui, primitivo, entra em jogo, começa a liberar cortisol e eu começo ali a achar que aquela criança tá me chamando para um embate. Que aquela criança tá me irritando, aquilo ali ela se torna para mim ameaçadora. Ou eu quero fugir do choro, porque eu não tô mais aguentando escutar o choro, que para mim é uma ameaça, ou eu vou começar a brigar com aquela criança, eu vou gritar, eu vou mandar ela calar a boca, eu vou querer bater na criança, entende? Eu vou ter essas reações, porque para mim o choro é o quê? Uma ameaça ao meu bem-estar, uma ameaça ao meu estado emocional tranquilo, adequado. Entende? Agora, por que elevou a minha ansiedade naquele momento? Porque eu tinha memórias de choro que corroboraram para eu ter aquele comportamento. Então, veja só, isso mesmo, a Isa escreveu aqui, memórias afetivas que disparam gatilho. Exatamente, memórias afetivas disparam gatilhos e aí eu vou ter uma resposta, um repertório comportamental que vai envolver um aumento da minha ansiedade.
E aí, gente, quando isso acontece, eu saio de cena. A Silent que raciocina, que pensa, ela pode ser inibida naquele momento. Por isso, olha só, a importância de a gente se conhecer e trabalhar as nossas próprias ansiedades, porque a nossa ansiedade é um reflexo, vai refletir na ansiedade das nossas crianças, né? Então, quando eu adulto tomo consciência disso, eu cuido de mim, eu estou promovendo o cuidado para minha criança, para o meu adolescente também. O Jean tá dizendo aqui, ó, é verdade, passei por isso porque engoli muito choro. Exatamente. O Luan tá dizendo, como eu me sinto fica até maior que o próprio problema, nesse caso o choro. Exatamente. O choro sai de cena e a minha sobrevivência é que fala mais alto. Por isso que eu fico completamente irracional naquela situação, né? Eu quero realmente sair, fugir ou entrar no embate, lutar com aquela criança. Então, assim, existe um perigo real no choro? Não. Não existe um perigo real. Não existe uma ameaça real. Então, essa ansiedade, ela é desproporcional. E aí, nós temos um problema. Quando a ansiedade é desproporcional. Trabalhar as emoções, exatamente, Caroline, isso mesmo. Trabalhar as nossas emoções vai refletir nos nossos filhos. Então, vamos lá. Segundo o DSM-5, o que é DSM, Siley? É o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. A edição número 5, a 5ª edição dele diz assim, ó, que transtornos de ansiedade são um conjunto, tá? Um conjunto de quê? De várias condições que envolvem 2 aspectos principais, medo e ansiedade, tá? Então, assim, o que é o medo? O medo é a resposta do meu organismo frente àquela ameaça. E a ansiedade é a preparação do meu corpo para aquela ameaça. Medo é a minha resposta, a ansiedade é a preparação. Esses dois juntos, desproporcionais, vão trazer transtornos, que a gente vai ver agora também. O que vai diferenciar? Transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, o que é isso? O que vai diferenciar? O causador do medo, as crenças e os pensamentos envolvidos. É isso que vai diferenciar um transtorno do outro. A causa do medo, as crenças e os pensamentos que estão envolvidos ali. Vai diferenciar um transtorno do outro. Então, eu vou falar um pouquinho rapidinho de cada um deles, porque eu quero mesmo falar do tratamento e como a família pode ajudar, tá? Mas não dá para falar de ansiedade sem falar, pelo menos pincelar sobre os transtornos específicos. Primeiro deles, transtorno de ansiedade, a ansiedade de separação. O que é a ansiedade de separação? A criança, quando ela começa a tomar consciência de que ela é diferente, de que ela é separada do corpinho da mamãe, porque no início, gente, vamos lá lembrar disso, tá? No início, criança e mãe parece que é uma coisa só. E a criança, o cérebro da criança tem essa noção de que ela é grudadinha com a mãe. É uma simbiose materna. Eu e a mãe somos um só, porque eu choro, a mamãe vem, né? Eu sou atendido nas minhas necessidades. Então, nós somos juntos, uma coisa só. Quando começa a me separar disso, quando eu começo a ter uma pequena consciência de que eu sou um ser separado, isso vai começar por volta dos 9 meses, uns um pouquinho antes, outros um pouquinho mais depois, começa a criança a ficar mais sentida quando essa mãe sai de perto, quando esse pai sai de perto. Ela vai chorar mais, ela vai estranhar mais. Acontece aquilo que a gente fala assim, nossa, era tão boazinha, ia no colo de todo mundo e agora começou a estranhar. Quando começa a ter esse estranhamento, é justamente quando ela começa a perceber que está se separando dessa mãe, desse pai, principalmente dessa mãe. E aí começa a ansiedade de se separar da mãe. Ela fica ansiosa quando a mãe sai de perto. Ela procura com os olhinhos aquela mãe, ela quer estar em contato visual com aquela mãe o tempo todo. Isso é normal, faz parte da maturação desse cérebro, ele está se desenvolvendo, isso é normal. Agora, lá pelos 4, 5 aninhos, a gente ainda vê resquícios dessa ansiedade. Quando a criança entra na escola, por exemplo, em que ela tem que ficar longe da mãe e do pai, dos cuidadores primários dela,
Ela tem que se adaptar a um novo ambiente, um ambiente que ela não conhece. Ela vai chorar, ela vai segurar na barra da saia da mãe, não vai querer sair de perto, ela vai fazer milhões de promessas. Eu lembro quando o meu menorzinho começou a ir para a escola, ele dizia para mim assim: mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe. Querendo dizer para mim assim: não me deixa aqui, eu não fiz nada de errado, eu te amo, né? E aí eu voltava, aquilo ali me cortava o coração, aí eu voltava e conversava com ele assim: não, a mamãe não tá indo embora, a mamãe vai voltar, ó, a mamãe vai, mas ela volta. E eu fui trabalhando muito com ele essa questão do eu vou, mas eu volto. E isso ajudou a diminuir esses sintomas de ansiedade de separação. Agora, quando persistem esses sintomas, a criança pode ter queixas, né, no corpo, dores de cabeça, tem crianças que vomitam nessa situação de ansiedade de separação, dores abdominais. Aí o caso tá mais sério. A gente precisa conversar com o pediatra, precisa entrar com o psicoterapeuta também. Exatamente, sente-se desprotegida. Tem atrapalhado o futuro de muitas crianças, se torna um adulto ansioso que sofre de ansiedade. Exatamente, Jean. A gente vê que quando eu faço uma anamnese, que é aquela conversa com a pessoa que tem ansiedade hoje na fase adulta, a gente vê que o transtorno de ansiedade ele já estava lá na infância, e era visto como frescura, coisa boba. E aquilo ali não foi tratado, não foi olhado como deveria e se tornou um transtorno na fase adulta. Estresse pós-traumático, passar por um trauma, causa ansiedade? Sim. Por quê? Vou dar um exemplo para você, tá? Vamos imaginar a criança que está aprendendo a andar de bicicleta e ela cai um tombo feio. Tá? E isso aconteceu inclusive com um cliente meu, é exatamente essa história. Ele andou de bicicleta, a primeira vez que alguém soltou a bicicleta, ele foi tentando se equilibrar e ele caiu. Ele caiu e depois daquilo ele não quis mais aprender a andar de bicicleta. Por quê? Porque pensar em andar de bicicleta disparava o que nele? Era um gatilho para aquele trauma que ele tinha passado, de ter caído, ralado o joelho, se machucado, caído na frente de todo mundo. Então era um gatilho, era algo ameaçador. Então quando é uma ameaça, eu tenho uma elevação da minha ansiedade. Então isso acontece no estresse pós-traumático. Preciso tratar o trauma para aquela ansiedade relacionada a esse trauma diminuir. Preciso tratar esse trauma, bom? Quais são os traumas que podem acontecer numa criança? A gente falou aqui de cair de bicicleta, mas pode ser um bullying, pode ser perder alguém da família, pode ser uma separação dos pais, pode ser perder um animalzinho, pode ser frases que ele ouve de você, pai ou mãe, constantemente, que o colocam para baixo. Pode ser, às vezes, um abuso físico, e aí essa criança fica nervosa e ansiosa, às vezes, de voltar para casa e contar que fez algo de errado. A ansiedade vai lá no extremo, porque eu já sei qual é a consequência, então já tem um trauma dessa consequência, desse abuso físico. E aí eu não quero contar, eu não quero voltar para casa, eu fico ansiosa de voltar para casa. Eu já trabalhei com crianças que tinham uma ansiedade elevadíssima quando tiravam uma nota baixa, porque teriam que mostrar essa nota para os pais assinarem. E aí o que acontecia? A ansiedade dessas crianças se elevava, elas tinham dor de barriga, ânsia de vômito. Por quê? Porque sabia que iria mostrar essa nota e teria uma consequência ruim. Teria ali um castigo, iriam ter talvez uma violência física acontecendo, ou ouviriam palavras de abuso emocional, né? Você é sempre assim mesmo, não vai dar nada na vida. Eu já ouvi isso dos meus clientes, que eles ouviram isso dos pais, que não iam ser nada na vida, que eram igual a família da mãe ou a família do pai, que era assim mesmo, que não prestava. A gente acha que as palavras são ditas ao vento, né? Não, gente. Palavras ferem, palavras machucam e palavras causam trauma. Por quê? Silent, trauma não é uma situação específica? Não. Trauma é resposta. Trauma é uma resposta da minha mente, do meu cérebro, do meu corpo diante daquilo que me aconteceu. Então, palavras, comportamentos dos meus pais, sim, podem ser causadores de trauma. A ansiedade causa paranoia? Sim. Eu posso estar com a minha elevação da ansiedade, eu posso estar com a ansiedade tão elevada que eu não estou conseguindo raciocinar
pensar e eu estou no modo sobrevivência. Eu acho que aquela ameaça, que alguma ameaça iminente vai acontecer, que alguém está me perseguindo, que vai acontecer aquele desastre mesmo, e isso pode sim gerar uma paranoia, pode sim, tá? Pode acontecer. Depois que aqui a Karine perguntando, depois que eu identifiquei o trauma de infância, posso deixar de ser ansiosa? Quando você vai desligando os seus gatilhos, quando você vai desligando os seus alarmes, você vai acalmando a sua amígdala. E ela vai então se restabelecendo para funcionar em situações de emergência, situações reais, de perigos reais. Mas isso só acontece quando eu desligo os alarmes do meu passado, quando eu desarmo os meus gatilhos, para que a minha amígdala não dispare diante dessas informações do meu ambiente e seja, trazido para ela que é uma ameaça. Então, sim, se eu tratar os meus traumas de infância, diminui muito, muito mesmo a incidência de transtorno de ansiedade. Vamos lá, mais um pouquinho. Transtorno de ansiedade social, a tal da fobia social. O que é? A pessoa estar diante de alguém em que ela sente que ela está sendo avaliada. Então, assim, conversar com alguém, apresentar um trabalho, eu estou naquela situação de ser avaliado pelo outro. E isso, para mim, é uma ameaça. Por alguma razão, para aquela criança, para aquele adolescente, se tornou uma ameaça se expor ao público. Tem a ver com histórias, Sai? Tem a ver com histórias. Por que me expor se tornou uma ameaça? A ponto de eu ter um transtorno, uma fobia social. Eu tenho histórias, eu tenho vivências que marcaram o meu cérebro dessa maneira, que se tornaram ameaças para mim. E quando meus órgãos dos sentidos captam essas informações, minha amígdala entende que é uma ameaça, eu tenho essa resposta de fobia social. É mais frequente a fobia social na adolescência, tá? Mutismo seletivo. Já tratei de crianças também que não falavam devido ao nível de ansiedade se elevar com pessoas estranhas que não eram do convívio. Elas não falavam. Elas ficavam mudas. Podia perguntar, podia convidar para uma brincadeira. Mudas. Só falavam com os pais em casa. Então você percebe que não tem nada de fisiológico, não tem nada a ver com a parte fonoaudiológica dessa criança, né? Tá tudo funcionando. É um mutismo seletivo, ela seleciona o que ela quer, com quem ela quer falar, tá? Por que aconteceu isso? De novo, experiências vividas. Por quê? Porque falar com estranhos, com quem eu não conheço, não confio, se tornou uma ameaça? Experiências vividas, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, ele não é específico, então não é uma fobia, não é só de me separar de alguém como o transtorno de ansiedade de separação. Ele é mais geral, não tem um foco apenas, tá? Tensão, eu ficar tenso, muito ansioso em diversas situações, não é uma coisa específica, em várias situações eu estou ali catastrofizando, amplificando essa situação, tornando ela mais drástica, mais trágica, né? E com isso elevando a minha ansiedade. Fobias específicas, aí sim, a causa do medo é bem específico. Tem gente que tem fobia de agulha, e aí eu trabalhei com um estudante de medicina que tinha fobia de agulha. Pensa, gente. Ele estava indo para os estágios e me procurou porque ele falou assim, eu tenho histórias no meu passado com agulha, com tirar sangue, que marcou demais a minha vida. Hoje eu não posso ver uma agulha. E não é nem fazerem em mim, tirarem meu sangue. Não, eu não posso pegar numa agulha. Como que eu vou para o estágio de medicina sem tocar numa agulha? E nós fizemos todo um trabalho com o trauma dele. Quando terminou esse trabalho com o trauma dele, o que aconteceu? A fobia de agulhas foi embora. Ele não ficava mais ansioso diante das agulhas. E isso já trabalhei com pessoas com andar de avião, de voar, né? Voar de avião, andar de elevador. Fobias específicas que estão relacionadas a histórias também da vida dessa pessoa.
Agorafobia. O que é agorafobia? É a pessoa se sentir extremamente ansiosa em lugares fechados, diante de muitas pessoas, em que ela se sente incapaz de sair daquela situação, não dá conta de sair, me sinto presa. Vai desenvolver esse transtorno. Mas o que isso tem a ver? Eu trabalhei com uma cliente em que ela desenvolveu a agorafobia, em que ela não podia ficar em lugares fechados. E quando nós fomos mexer no que esse cérebro pensava, sentia quando estava em lugares fechados, a gente foi entender que ela passou por uma situação na infância em que ela se sentia incapaz de sair daquela situação, impotente de sair daquela situação, ela se sentia presa naquela situação. Então, toda vez que ela se via numa situação que ela podia não sair dali, então, num elevador, num transporte público, no meio de muita gente, ela sentia a ansiedade elevar. Tinha a ver com que histórias? Histórias do passado. Tá? Isso mesmo, disse. Traumas tende a melhorar muito a qualidade de vida de uma pessoa quando esses traumas são trabalhados em psicoterapia. Tá? Tassiane colocando aqui, ó, é importante prestar atenção nesses detalhes da infância. São tantos detalhes que nos trazem memórias que podem se tornar negativas. Exatamente. Gente, nós somos assim, eu falo para os meus clientes assim, você é uma construção. Você é uma construção de histórias, de experiências que você viveu. Cada tijolinho é uma memória dessa construção. Às vezes vai ser preciso derrubar todas as paredes e construir de novo, para que você tenha uma construção sólida, que não vá titubear na primeira rajada de vento, entende? Então, assim, qual é a construção que eu estou favorecendo para os meus filhos? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você e que eu tenho feito para mim também. Quais são as experiências que eu tenho proporcionado para os meus filhos que vão impactar a ponto de eles terem um transtorno de ansiedade, por exemplo, né? O que eu posso evitar como mãe, como pai? Vamos lá. Então, a ansiedade deixa de ser normal quando ela começa a influenciar o funcionamento daquela pessoa. Comecei a ficar presa, né? Não consigo mais sair de casa, não consigo estudar direito, não consigo trabalhar direito, meu relacionamento está com problemas devido à minha ansiedade, a minha saúde está debilitada por conta dessa elevação da ansiedade. Já saiu fora do normal, já está desproporcional, já preciso procurar ajuda, tá, gente? E aí, deixa eu ver aqui para falar para vocês, eu vou passar algumas coisas porque pelo tempo não vai dar, então tô passando algumas informações aqui. Quais são os sintomas na criança? Muito parecido com o sintoma dos adultos, porém uma queixa a mais, que são os sintomas físicos. Então a criança ansiosa, ela vai demonstrar muitas vezes uma dor de cabeça frequente, tá? Que ela não sabe por que ela tá sentindo. Dores abdominais frequentes, náusea, vômito, são sinais de ansiedade elevada. Taquicardia, né, que é a frequência cardíaca aumentada, hiperventilação, frequência respiratória também aumentada, mãos trêmulas, pés trêmulos, né, sudorese excessiva. Então, sintomas muito parecidos com os do adulto, com esse agravante a mais, que é os sintomas físicos. E a Tassiane está colocando aqui, muito bem lembrado, Tassiane, ranger os dentes, o bruxismo. Crianças que rangem os dentes, que dormem assim, sabe? Que ela acorda e ela diz para você, ai mamãe, tô com dor aqui na boca toda. Ou vai no dentista, o dentista fala assim, olha, tá com desgaste, esses dentes estão com desgaste. Isso é bruxismo. Então, esse corpo está liberando essa tensão, essa ansiedade aqui, na mandíbula, tá? Ela tá com toda a ansiedade dela aqui, nesse local. Dores no peito e falta de ar também, tá?
Só que a criança acaba não conseguindo expressar que é uma dor no peito, né? Ela só diz que dói por aqui, e aí mistura às vezes o abdômen com o peito. A gente precisa ficar atento a isso também. Crises de ansiedade costumam ser muito intensas, difíceis de manejar para um adulto. Agora imagina uma criança manejar isso. Ela vai precisar do adulto, gente. A criança vai precisar que você valide o que ela está sentindo. Quem já passou por crise de ansiedade vai entender o que eu vou falar agora. Tem momentos durante uma crise que você acha que você está perdendo a sanidade mental. Escreve eu para mim aqui, se você já sentiu isso numa crise de ansiedade, que você estava perdendo o controle, perdendo a sua sanidade mental, que deu aquele medo da loucura. Eu já senti. Se você sentiu também, escreve para mim aqui, eu senti. Agora você imagina a criança sentir isso. A criança sentir que ela está perdendo o controle, que algo muito ruim está para acontecer. Ela precisa que você valide o que ela está sentindo. Ela precisa que você diga assim, eu sei o que você está sentindo. Realmente, isso é ruim. Esse é um sentimento ruim, mas olha aqui pra mim, vamos respirar junto e a gente vai falar sobre técnica de respiração. Você vai ter olho no olho, você vai abraçar, você vai mostrar pra essa criança que ela tá aqui com você. Você vai tocar no corpo dela, fazer ela sentir que está aqui e no agora. A gente chama isso de dicas de grounding, quer dizer aterramento, de puxar essa criança pro centro de novo, de estou aqui. Então, 2 pezinhos no chão, massagem aqui, gente, ó, isso aqui é muito interessante, massagem aqui nas mãos, pedir pra criança fazer esse movimento aqui, ó, com as mãozinhas, depois aqui nos braços, tá? Depois aqui no rosto, e não precisa ser com força, eu tô fazendo mais rápido, mas pode ser mais lento, tá? Massagem aqui no rosto, no braço, nas mãos. Isso, esse comportamento vai enviar uma mensagem pro cérebro dessa criança dizendo assim, ó, volta pra cá, você tá aqui. Aonde que você tá? Tá no seu quarto, tá na sua casa, é um lugar seguro, tá tudo bem, a ameaça vai embora. Ela te traz pra esse centro, tá? Então ajuda muito. Massagem nas mãos, nos braços, no rosto. Isso mesmo, Tassiane. Olho no olho, tô vendo você, tá? Lembra que eu já falei isso, né? Aquela coisa bem avatar. Eu vejo você, eu sei o que você tá sentindo. Segura aqui na minha mão, ó. Respira junto comigo. Vem aqui, sente aqui a minha mão massageando a sua mão. E aí você vai controlando a crise junto com a criança. Acolher uma criança no momento de crise é fundamental para ela se sentir compreendida e se sentir amada por você. Tá? Pais ansiosos. Podem ter filhos ansiosos, sim ou não? Sim. Quanto a mais do que pais não ansiosos? Olha aqui. Crianças cujos pais têm diagnóstico de transtorno de ansiedade, elas têm 3,5 mais chance de ter um transtorno de ansiedade também. A Keline está perguntando assim, ó, como identificar essas experiências de vida que podem trazer um amadurecimento que faz parte da vida ou então causar transtornos? Fico receosa em causar uma superproteção. A superproteção é aquilo que eu falei no início, é quando você tira as pedras do caminho dessa criança. Mas vamos pensar assim, tá? Se eu não tirar as pedras, e se essas pedras machucarem? Aí você precisa identificar. São pedras com risco de machucar essa criança ou são apenas pedras que ela pode tropeçar, ela pode cair, mas não vão trazer nenhum risco para saúde mental dela, saúde física dela? Não vai trazer risco? Não tira. Deixa ela lidar com as pedras no meio do caminho. Agora, vai trazer um risco de saúde emocional para essa criança? Vai trazer um risco de saúde física para essa criança? Aí você precisa tirar. Então não é nem você catastrofizar, nossa, vai cair, vai se quebrar, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Não é você catastrofizar, mas é você ter uma certa consciência. Peraí, o que essa situação pode gerar, tá? Porque excesso de preocupação, excesso de proteção, sim, gera filhos mais ansiosos, é aquele fator de vulnerabilidade, o comportamento dos pais. Então, eu preciso ter um equilíbrio, tá? Sai, eu não sei ter esse equilíbrio.
Aí eu preciso prestar atenção assim, ó. Essa situação que o meu filho está passando, antes de eu tomar uma atitude de proteger ou não, deixa eu pensar. Tem a ver com o meu filho ou tem a ver comigo? Primeira pergunta que você tem que fazer. Por que você precisa fazer essa pergunta? Porque 99,9% tem a ver com você. Tem a ver com as tuas experiências que você passou, que você reagiu daquela maneira, que você tem como trauma na sua vida e você vai ali e começa a proteger. Só que você tem ali uma outra criança, numa outra situação, e nem sempre aquilo que você está imaginando para aquela criança é aquilo que vai acontecer. Então, primeira pergunta, tem a ver comigo? É mais de mim que essa situação está falando? Se for, aí é o momento de eu recuar, tá? Então, por exemplo, eu conheço pais que, por terem medo de, vamos dar um exemplo aqui, de andar de bicicleta, não deixa o filho andar de bicicleta. Entende? Tem a ver com o quê? Tem a ver comigo, com a minha história. Não tem a ver com o meu filho. Entende? Então tem situações que vocês são bem explícitas. Não posso permitir que meu filho passe por isso, porque realmente isso aqui são situações bem explícitas que vão gerar trauma. Agora, em outras situações eu preciso perguntar, tem a ver comigo ou ver com meu filho? Né? Eu sou ansiosa, meu marido não. A probabilidade é a mesma? Sim. Por quê? Porque tem a questão genética e tem a questão do ambiente, com quem essa criança está convivendo. Está convivendo com o pai, tem o fator de comportamento aí de vulnerabilidade também. Não importa que não seja eu, seja só o pai. Tá nessa influência do ambiente com esse pai? Tem interação com esse pai? Tem sim possibilidade de ter o transtorno também, tá? Isso aqui eu já falei. Então aqui, ó, vou reforçar isso aqui. Os pais devem cuidar da sua ansiedade primeiro, para que ela não reflita nos seus filhos. Pais precisam cuidar da sua ansiedade primeiro. Pais precisam tratar dos seus traumas primeiro, para não colocarem nos filhos aquilo que não é deles, aquilo que é meu, é minha vida, tem a ver comigo, com a minha história. Não significa que meu filho vai repetir essa história. Então eu preciso tratar primeiro para isso não refletir nos meus filhos. Qual é o tratamento? Existe o tratamento medicamentoso, e aí vai usar, né, ansiolíticos. Alguns tipos de ansiedade são tratados com antidepressivos também. Mas sempre é aconselhável a psicoterapia, tá? Então, primeiro vai levar no pediatra, vai avaliar se não é uma queixa física. Não é uma queixa física, então a gente precisa pensar que seja uma queixa emocional e precisa ser tratada. Tal forma como se fosse uma queixa física, né? Quem vai tratar isso? O psicólogo, né? O psicoterapeuta, ele vai tratar isso. A família vai desde o início ter um papel fundamental nesse tratamento. Primeiro ela vai trazer as informações que o profissional de saúde precisa ter para entender o que está acontecendo com a criança. E depois essa família vai ser aquela que vai trazer novos comportamentos para aquela criança. Então vai ter um papel fundamental, sim. Uma dica importante que a gente fala no consultório com crianças ansiosas e adolescentes ansiosos. Primeiro falei, pais tratarem a sua própria ansiedade. Por quê? Porque filhos que são ansiosos muito provavelmente estão num ambiente ansiogênico. Tem comportamentos, o comportamento dos pais estão predispondo essas crianças a esse transtorno. Esse é o primeiro fator. Segundo, colocar para essa criança uma rotina. Crianças com uma característica de serem mais ansiosas ou já terem um transtorno ansioso, a rotina faz toda a diferença. A previsibilidade faz toda a diferença, dá segurança para essa criança. Então, ter uma rotina em que você vai mesclar hora de lazer, hora de dever, isso é o ideal, tá? Então, vamos lá. Falei da rotina. Se a ansiedade não for tratada, o que acontece? Primeiro, que você se coloca numa situação de levar isso por toda a vida. E segundo, que ela vai cerceando a sua liberdade. Primeiro, você tem ansiedade e limita você em algumas situações específicas. Conforme não vai tratando, ela vai tomando mais corpo.
Antes era fobia de agulha, não tratei, agora é de agulha, de avião, e ela vai aumentando os medos, ela vai crescendo mais. Pode se desenrolar para um transtorno obsessivo compulsivo, um TOC, por exemplo, que é uma tentativa de controlar tudo por conta da minha insegurança, né? Então eu quero controlar tudo, vem aí o TOC. Posso também passar por uma depressão, e essa é uma dupla que eu sempre falo no consultório. Ansiedade e depressão andam de mãos dadas. Não tratou a ansiedade devidamente, ela pode se caminhar sim por uma depressão. As duas, elas acontecem normalmente juntas, é muito comum acontecer juntas. Outra questão para os adolescentes, adolescentes com fobia social não tratada, eles podem ter comportamentos de abusarem de substâncias ilícitas, por exemplo, ou lícitas, para tentar relaxar diante daquela situação. Então eu também já tratei adolescente que começou a beber com 13 anos. E por que ele bebia? Para ficar mais relaxado com o grupo, porque ele tinha uma fobia social muito grande. Então, bebendo, ele relaxava. Outros que eu tratei também usavam a maconha, porque a maconha relaxava. Inclusive, adultos me contaram que na fase de adolescência usavam maconha. Por quê? Porque ele relaxava e eles conseguiam ter uma diminuição da ansiedade e conseguiam ficar mais tranquilos com aquele grupo em que eles estavam convivendo. Então, pais de adolescente, a ansiedade não tratada, você corre um risco, inclusive, de abuso de substâncias, tá? Muito importante isso aqui também. Falar sobre emoções com as crianças ajuda muito. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de livro. Trouxe 2 aqui agora. Esse aqui, Minhas Emoções. Tá vendo? Muito legal. Ele se eu não me engano, é da Casa Publicadora Brasileira, quem publicou esse livro. Ela vai mostrar, vai educar as crianças sobre as emoções, nome, aonde que sente no corpo, o que tá sentindo. Você pode usar para ajudar a criança a perceber o que ela tá sentindo, a educar essa criança no que o que o corpo dela tá experimentando. Vai tornar isso, para passar pela situação de uma ansiedade, muito mais fácil. Eu já sei o que eu tô sentindo, meu coraçãozinho dispara porque eu estou com medo. Tô com medo de quê? Eu tenho medo da prova. Por quê? Porque eu tenho medo de tirar uma nota baixa. Entende? Você vai conversando com a criança em que situações ela sente aquele medo, ela sente aquela ansiedade. Ensinar a criança a expressar o que elas sentem, exatamente, a confiar no corpo delas. Esse outro aqui é uma gracinha, O Monstro das Cores. Ele é aqueles de pop-up, sabe assim? Que você abre, ele pula a informação assim na frente. Muito legal. Que também vai trazer essa questão das emoções também. Tem filmes, como aquele filmezinho que é muito legal também para passar para as crianças, Divertidamente, né? Divertidamente. É um filme muito legal para você passar para as crianças e assistir junto, identificando emoções, falando abertamente sobre essas emoções. Falamos disso, agora eu quero falar um pouquinho sobre a respiração. Então, quando a criança está nessa crise de ansiedade, fazer esse movimento com o corpo que eu ensinei, mãozinhas, braços, rostinho, para fazer esse grounding. Eu posso usar também um gelinho. Me lembrei agora que tem essa técnica muito legal do gelinho. Você colocar uma essência, tá? Pode ser uma essência de lavanda, que é muito gostoso para você relaxar. Você coloca umas gotinhas da essência de lavanda, põe água e faz o cubinho de gelo. No momento de muita ansiedade, você tira aquele cubinho e pode cheirar o cubinho ou pode passar o gelinho no rosto. Esse gelinho no rosto, ele ativa você para estar de novo aqui. Ele traz aquele centramento, assim, eu tô aonde? Eu tô aqui na minha casa, eu tô aqui com a minha mãe, tem alguém cuidando de mim. Ele traz para esse momento do aqui e agora, tá? Então aquela sensação de eu estar perdida, eu tô voando naquela ansiedade, ele traz de novo eu para cá, tá? Gelinho na nuca, legal, exatamente. Pode ser aqui na nuca também. Pode ser aqui no rosto, tá? Mas e se a minha criança tá indo pra escola e ela não tem como levar o gelinho? Pode mandar o olhinho essencial ali junto. Ela pode pôr no pulso e inalar aquele olhinho mais forte, o cheiro mais forte de lavanda. Ou aqueles de menta, de pimenta, que cheirou, volta pra cá. Sai da crise, volta pra cá. Então, bem legal essa questão do olhinho. Respiração.
A gente pode, não precisa fazer como a gente faz com o adulto, porque para criança é meio sem graça, né? Então você pode falar para ela assim: vamos cheirar a florzinha e soprar a velhinha? As minhas crianças aqui já sabem. O que é o soprar, cheirar a florzinha e soprar a velhinha? É inspirar e expirar. Então vou cheirar a florzinha e vou soprar a velhinha. Fácil, né? Posso fazer a respiração do elefante, em que eu coloco a mão na frente, que é a tromba, e na inspiração eu ergo a tromba, e na expiração eu desço a tromba. Ergo a tromba, desço a tromba. Fácil também. Posso deitar a criança e colocar o ursinho dela em cima da barriga e ensinar ela que quando ela vai inspirar, o ursinho sobe. A barriguinha sobe com o ursinho. Quando ela expira, a barriguinha desce com o ursinho. E aí ela vai ficar olhando a barriguinha subir e descer, subir e descer. E isso vai acalmando a frequência respiratória automaticamente. O sistema nervoso que está no comando, que é o simpático, vai trocar para o parasimpático e ela vai se acalmar, tá bom? Então essa é uma outra dica bem legal. Falei do gelinho, falei da lavanda, falei da respiração. Músicas bem tranquilas, baixinho, né? Ajuda a acalmar também, é bem legal. Gente, tá terminando o tempo aí, né? E a gente conversou aqui sobre muita coisa. Ah, uma outra dica, esqueci de falar. Você pode treinar com a sua criança, ela ter uma imaginação de um lugar seguro, de um lugar gostoso, em que quando vem os pensamentos difíceis, em que ela não dá conta, ela tá ansiosa, ela vai para esse lugar seguro. Ela se imagina lá. Eu tenho uma criança que eu atendia que o lugar dela, olha que bonitinho, o nome do lugar seguro dela era Maravilândia. E aí lá na Maravilândia, o que acontecia? Era um lugar cheio de sorvete, parque de diversões, e quando ela entrava no modo ansiogênico, ela ia para a Maravilândia. Aí ela se transportava para aquele lugar, fechava os olhinhos e ia para esse lugar de calmaria, tranquilidade e voltava a ficar no eixo dela de novo. Então, ter um lugar para imaginar seguro, em que ela sempre possa usar esse lugar, também é legal. Outra dica é você ter um pote para você colocar ali os medos da criança. Então, ela pode escrever quais são os medos dela e ela vai colocando dentro daquele potinho. E aí você vai dizendo, ó, agora tá aqui no pote, não tá mais em você, tá aqui, mamãe vai escondendo, esse pote já foi, não fica mais perto de você, acabou. E aí toda vez que tem um medo novo, ela coloca lá no potinho e o potinho vai longe dela. Tirei aquele medo de mim, tá lá no pote, não pertence mais a mim. Uma outra dica legal. Tá bom, gente? Vai acabar meu tempo aqui, vai desligar daqui a pouquinho. Muito obrigada, compartilha. Se você gostou, compartilha para um pai, compartilha para uma mãe. Não assistiu a live anterior, assista. Tá gravadinha ali nos meus vídeos. Assista a live anterior. Se não assistiu essa desde o início, pega lá, volta para assistir, porque ela vai ficar gravada aqui, como todas as outras, tá bom? Vejo vocês próxima terça, às 21 horas, mais uma vez. Um super beijo e, mais uma vez, muito obrigada.